Eu não precisava nem pregar mais hoje. Tudo que foi dito aqui, o Espírito Santo já está falando conosco. Eu quero agradecer muito a Deus, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Vocês são um presente de Deus para a minha vida. Há 2 anos atrás eu coloquei o pé nessa igreja. E quando terminou o culto eu disse, pastor Jonas, eu quero ficar nessa igreja. Mas vocês vieram de onde? Eu falei, a gente veio da Bahia, de Salvador. E eu assisti o culto e eu quero ficar aqui. E a gente só tem a nossa família de casa, eu, meu marido e minha filha. E o Senhor me presenteou com essa família chamada IBB. Vocês foram a melhor parte dessa viagem. Acreditem nisso. E nós vamos hoje compartilhar um pouco da palavra, nessa temática de missões. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, muito conhecida talvez por todos, mas eu creio em nome de Jesus que vai trazer um despertar para as nossas vidas como igreja, quanto ao ID de Cristo. Amém? Então vamos abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o 11. Marcos 2, do 1 ao 11. Fala sobre a cura do paralítico. Amém? Quem abriu, diga abrir. E poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto abaixaram a maca que estavam deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionalizando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados, a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e pegou a sua maca e saiu à vista de todos. E atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para quem não me conhece, eu sou a Lu de Missões, porque aqui tem a Lu dos Pandeiros. Eu sou a Lu de Missões, né? Sou a líder do Ministério de Missões. Esse ano eu assumi o ministério, né? Em sucessão do pastor Coqui. E é uma grande responsabilidade ministrar sobre a vida de vocês, sobre um assunto que muitas das vezes é tão impactante, é tão movedor nos nossos corações. E eu peço ao Espírito Santo que Ele fale aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui quebrantados pelo Espírito Santo dEle. Então, esse paralítico, como eu falei, é uma história que muitos já conhecem, ele estava ali, à porta da casa. Jesus, ele tinha voltado de outras curas, de outros milagres. Então, toda aquela multidão sabia o que Jesus estava fazendo. Então, a casa encheu, né? Rolou aquele fuxico, aquele bafafá gospel. Dizer, Jesus fez, Jesus aconteceu, meu Deus, aquele homem está curando, está multiplicando, está orando, milagres estão acontecendo. E aí, quando as pessoas souberam que Jesus estava dentro da casa, os estudiosos falam que era a casa de Pedro. Estavam dentro da casa de Pedro. Aqueles 4 amigos pensaram logo, tem um paralítico aqui que precisa ser curado, precisamos levar ele até esse homem que está fazendo milagres. Só que a Bíblia fala que a casa estava lotada, que não tinha como entrar pela porta, pela entrada.
aonde Jesus estava rodeado de pessoas ouvindo da palavra de Deus. Jesus era a sensação do momento, né? Todos estavam perplexos, atônitos, como a Bíblia fala, de tanta coisa, tanto milagre que Jesus estava fazendo naquele lugar. E aqueles 4 amigos disseram: não, o cara está aqui, como diz a Aninha, né? O cara está aqui, o cara que cura, o cara que salva, o cara que está fazendo paralítico andar, cego ver, manco ficar curado. A gente não pode perder essa oportunidade de levar esse paralítico para ser curado. E aí eu acredito que eles ficaram ali racionalizando, pensando, arquitetando o que eles poderiam fazer para entrar naquela casa onde haveria milagres. E nessa ministração a gente vai ter 4 lições que a gente vai tirar dessa ministração. 4 ensinos com que o Senhor quis falar sobre as nossas vidas quando Ele colocou essa história para que a gente fosse ministrado. E uma dessas lições, pode passar, que é onde Jesus está, é um ambiente de oportunidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: onde Jesus está, é um ambiente de oportunidade. Quais são essas oportunidades? A oportunidade de cura, libertação, restauração e salvação. Então, acredito que aqueles amigos, eles não podiam perder a oportunidade de levar aquele paralítico até Jesus. Jesus, ele estava caminhando por toda Cafarnaum. Ele não estava ali morando, nem hospedado na casa de Pedro. A Bíblia fala que ele estava ali de passagem. Então eu penso que aqueles amigos pensaram assim: é a oportunidade que esse cara tem de se levantar dessa maca. Essa é a oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade. A lição 2. Pode passar. Aqueles homens não olharam as dificuldades e as barreiras. Eles não desistiram. Tiago 2:17 nos fala que a fé sem obras ela é morta. Então eu fico pensando comigo mesma, eu estava pensando nessa ministração e me colocando no lugar daqueles 4 amigos, e eu disse: meu Deus, será que eu ia ser estratégica ao ponto de pensar em destelhar aquela casa para fazer descer aquela maca dentro daquela sala? Eu pensando comigo mesma. Ou eu ia ficar na porta só orando, dizendo: oh meu Deus, vai orar aí, meu filho. A casa está lotada, não tem como a gente passar. Vamos ficar do lado de fora aqui só orando. Você já parou para pensar? Se você teria essa coragem de ser tão intencional, de destelhar a casa, para que descesse aquela maca, para que aquele homem encontrasse por Jesus? Eu acho que eu não. Eu acho que é dizer: vamos orar, vamos interceder por você aqui, né? Se ele sair, quem sabe ele se encontra com você. Mas a palavra fala que eles foram intencionais e estrategistas. Por que a palavra fala isso? Porque eles pensaram em uma forma em levar aquele homem a qualquer custo até a Cristo. E eu fiquei imaginando: meu Deus, a Bíblia não relata quantos anos aquele homem tinha. A Bíblia não fala qual era o peso, qual era o tamanho daquele homem. Meu Deus, podia ser um homem enorme. E aqueles 4 homens destelharam aquela casa e desceram com aquela maca pesada para que ele pudesse ter um verdadeiro encontro com Jesus, para que o milagre dele chegasse. A terceira lição: Jesus olhou para a fé daqueles amigos. A palavra no versículo 5, ela diz que Jesus olhou para a fé dos amigos. Uma das coisas que mais me impactou nesse texto é que a Bíblia não fala que Jesus olhou para a fé do paralítico, como em todos os outros casos que Jesus perguntava: você quer ser salvo? Você quer voltar a enxergar? A sua fé te salvou. Mas nesse caso específico desse paralítico, a Bíblia fala que Jesus ele olhou para a fé dos amigos. Eu acho que foi o primeiro milagre da Bíblia que Jesus não fez pela fé da pessoa, mas pela fé do amigo que levou ele até Jesus. Que impactante, né, gente? Jesus, ele olhou para a fé do amigo. A 4ª lição e última: por que Jesus não mandou o paralítico ser curado primeiro? Antes ele falou: seus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia qual era a real necessidade daquele homem. A conversão, a transformação em Cristo é de dentro para fora. Jesus, quando viu aquele homem
que estava em uma maca, paralítico, Jesus não falou: ei, levanta-te, anda. Ei, pega a sua maca. Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele sabia a real necessidade que aquele homem tinha naquele momento, que além da necessidade física, a sua prioridade, a sua necessidade maior era espiritual. Aquele homem, ele estava ali, porque além do encontro físico, para ter aquela cura física com Cristo, ele precisava do seu encontro espiritual. Espiritual. Irmãos, essa palavra, Deus, ele já me entregou há 2 meses atrás. 2 meses atrás, Deus me deu essa palavra. E eu estava ali remoendo aquela palavra. O pastor Jonas pediu para eu ministrar em Garopaba. Eu ia ministrar essa palavra. Do nada, pegou fogo na BR, a gente não foi. E aí meu esposo fez assim, eu disse: amor, Deus me trouxe uma palavra assim, queimando no meu coração. E eu não vou mais ministrar em Garopaba, senta aí que eu vou ministrar para você. E nesse dia eu ministrei para ele. E ele fez assim: filha, vai chegar a oportunidade de você falar o que Deus colocou no seu coração. Irmãos, por que essa palavra me impactou tanto? Né? A gente vai tirar essas lições de tudo que eu falei aqui. A conclusão desse texto, né? Os carregadores daquela maca é a igreja de Cristo. Aqueles amigos, aqueles 4 amigos que carregaram aquele homem para levar até Jesus, somos nós. Somos eu e você. Aí do lado de fora, tem pessoas com várias necessidades, com várias paralisias físicas, espirituais, emocionais. Existem pessoas que não conseguem, no domingo, como é tão prazeroso para a gente, como é uma alegria a gente se arrumar, a gente escolher uma roupa para a gente vir para a casa de Deus. Tem pessoas aí fora que não têm forças para chegar na igreja. Tem pessoas que estão paralíticas espiritualmente falando, emocionalmente falando, com essa onda que a gente tem visto de depressão, de várias doenças emocionais. Tem pessoas que precisam de outras, desses 4 amigos, para carregarem a maca e levarem até a Cristo. A Aninha falou, muito bem falado, eu falei: pastor, não vou pregar mais. Né? Que muitas das vezes a gente coloca essa responsabilidade para um pastor, para um líder, para um missionário, mas o ID, o Senhor entregou para a igreja. O Senhor não falou: ide por todo mundo, missionários. Ide por todo mundo, pastores. O Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes a gente tem uma visão que o evangelismo, que o ser missionário de Cristo, é a gente botar uma mochila nas costas, pegar um avião e ir lá para a África, ir lá para a Ásia, como o pastor falou, ir para o outro lado do mundo também. Tem muitos povos perseguidos, muitos povos não alcançados. Mas você já parou para pensar que o povo não alcançado pode ser o seu vizinho? Você já parou para pensar que o povo não alcançado pode estar dentro da sua casa? Você já parou para pensar que esses povos não alcançados podem estar dentro do seu trabalho? E o papel da igreja é ser carregadores de macas. Tem pessoas que não vão vir aqui, irmãos, se a gente não pagar um preço de oração, se a gente não pagar um preço de jejum, se a gente não pagar um preço de se sacrificar, de estar chamando, de estar buscando, de ir na porta buscar. A gente já fez tanto isso. Eu não vou para a igreja, não. Vai, vamos. Eu não tenho como ir, eu te pego. Eu já emprestei até roupa. Eu não tenho roupa para a igreja, eu te empresto. E a gente precisa se levantar como pessoas que não se conformam em ver outras mortas espiritualmente, sabendo que a gente sabe quem está na casa. A gente sabe quem está na casa. A casa pode estar cheia, pode estar lotada. A gente sabe quem está na casa. E a gente não pode perder a oportunidade de trazer vidas para ser libertas, curadas e salvas pelo poder de Deus. A gente não pode perder essa oportunidade. Eu queria que vocês abrissem rapidamente em João 5, do 1 ao 8. João 5, do 1 ao 8.
Amém? Quem abriu, diga eu abri. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. E ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E ele esperava os movimentos das águas para serem curados. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois dessas águas serem agitadas, seriam curados de qualquer doença. E um dos que estavam ali era paralítico. E tinha 38 anos que estavam naquela condição. E quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, eu não tenho ninguém. Vocês estão aí? Irmãos, quando Deus me trouxe a revelação dessa palavra, eu pulei de alegria no meu quarto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Falei com a minha líder: eu estou sendo clara? São 2 paralíticos, 2 situações diferentes. Um estava na maca e tinha 4 amigos para ser carregado, para ser levado até a Cristo. E o paralítico do tanque de Betesda, que ele disse a Jesus: Jesus, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Meu coração treme quando eu falo essa palavra. Porque muitas vidas aí fora não tem ninguém. Eu fui uma dessas que eu não tive ninguém. Eu não cresci em uma família evangélica. Minha mãe morreu sem Cristo. Meu pai não é cristão. E eu não tinha ninguém. E o Senhor usou pessoas para me buscar na minha casa quando eu tinha 13 anos de idade, para que eu pudesse conhecer a Cristo. E se eu estou aqui hoje, é porque alguém carregou a minha maca. E essa pessoa carregou, eu acho que ela está assistindo essa ministração que eu mandei para ela, assistiu o link, e ela carregou literalmente. Ela ia para a porta de balada me esperar. Quando eu saía 2, 3 horas da manhã, ela estava ali sentada, na calçada, e eu olhava para ela assim, e ela dizia assim para mim: é esse lugar que Deus tem para você? Ela fazia isso todo final de semana. Eu ia para o pequeno grupo durante a semana, e no final de semana eu ia para a balada. E ela, quando sabia que eu estava na balada, era perto de casa, ela sentava na balustrada, e ela me esperava, eu com 13 para 14 anos. E quando eu saía, eu já sabia que ia encontrar com ela. Ela pagou o preço de oração por mim. E se você está aqui hoje, alguém pagou um preço de oração por você. Luana, minha família toda é evangélica, eu cresci num lar cristão. Quem tem filho na presença de Deus sabe que filho de crente não é crentinho. Né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Seu pai, sua mãe, sua família pagou o alto preço de oração por você. E tem vidas aí fora precisando de corações dispostos a pagar um preço para que a gente povoe o céu e despovoe o inferno. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que ele vai voltar. Mas aquela sua vizinha, que você até às vezes conversa com ela, compartilha um doce, compartilha uma comida, que não conhece a Cristo, será que ela vai? A Bíblia fala que a gente não pode pegar a nossa candeia e colocar ela embaixo da cama, porque de nada valeria. A gente fala tanto que a gente é a luz do mundo, nós somos essa luz, mas essa luz precisa resplandecer. Essa luz precisa resplandecer, vidas precisam chegar. A gente não pode ser conformado e a gente colocar a nossa Bíblia embaixo do braço e vir sozinho para a igreja domingo, porque alguém precisa dessa oportunidade que eu falei de estar com Jesus. Para ser curado, para ser liberto, para ser salvo. E quando se fala em missão, quando se fala em missões, nesse ministério missionário, eu penso muito mais além do que ir para fora.
Eu penso de como que está aqui dentro. Eu não sei onde é que eu vou estar daqui a um tempo, eu não sei se, sei lá, daqui a uns anos eu vou dizer, pastor Jonas, Deus mandou ir para a África, Deus mandou, eu não sei. Mas hoje, o que Deus ministra no meu coração é faz aqui na tua terra. Tem muito povo não alcançado aqui. Tem muito povos não alcançados aqui. Gente, a gente sai para evangelizar com o Ministério de Missões. A gente vê cada situação. E eu falo com meu esposo, o Brasil ainda não é um país que todo mundo conhece a Jesus. Quando se fala nos países não alcançados, nos povos não alcançados, eu entendo que são os países que não podem entrar a palavra, que não podem entrar a Bíblia. Mas aqui dentro, aqui, tem muita gente que nunca conheceu a Cristo. E a igreja precisa ser essa voz profética que leva a palavra de Deus. Como a gente acabou de cantar, né? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Você assim pensou assim? Quando você cantou, como você declarou esse louvor, você se pensou assim? Que você pode ser uma ponte para as pessoas não se afogarem? Você pode ser um abrigo no meio ao deserto? Para que pessoas sejam seguras e venham até a Cristo? E a missão é nossa. O tema dessa ministração é a nossa missão. Porque a missão não é do Ministério de Missões, a missão não é do pastor Jonas, a missão é da IBB. A missão é da igreja de Cristo. A missão é de todo crente que povoa a face da terra. É pregar o evangelho, é ir a toda criatura. Amém? Que o Senhor nos ministre essa palavra e que, em nome de Jesus, a gente não seja, que a gente não seja essas pessoas que passam por outras, que precisam. A Bíblia fala que o paralítico do tanque de Betesda, ali era um lugar onde ficava uma multidão de mancos, cegos, paralíticos, e ninguém levou aquele cara ao encontro das águas para ser curado. E que a gente não tenha esse olhar despercebido para a necessidade que o mundo tem em conhecer a Cristo. Que a gente tenha esse olhar atento. A Bíblia fala que Jesus, ele, quando via a multidão, ele se enchia de íntima compaixão. Que essa compaixão venha visitar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Essa compaixão que houve em Cristo Jesus, que não podia haver um perdido sem que ministrasse a palavra, sem que levasse a salvação. Nós somos os pequenos cristos nessa terra. Jesus, ele está com o Pai. Enquanto ele não voltar, nós somos a representação dele aqui nessa terra. Somos nós que vamos levar a palavra, a cura, a salvação. Somos nós que vamos carregar macas. Somos nós que vamos dizer, levanta-te, anda pelo poder que há em Cristo Jesus. Enquanto ele não voltar, a igreja é responsável por isso. Somos nós. Amém? Que o Senhor avive nossos corações, que o Senhor nos desperte, nos levante, nos sacuda. Eu pedi isso ao Senhor, nos acorda, Deus. Acorda a tua igreja, para que a gente possa viver esse verdadeiro evangelho, o verdadeiro ide em Cristo.